Triste fim do Sr. Frio no Batman do futuro. História completa, patrocinada pelo nosso queridíssimo K, do canal A Batcaverna. A gente não conhece a história, tá? A gente conhece mais ou menos, que a gente viu uma música. Eu ia falar isso agora, mas você me interrompeu. Na verdade... Pode falar. O Senhor Frio do Batman Animated Series é conhecido por revolucionar o personagem, transformando ele de um vilão galhofa. Na verdade, a gente viu uma música sobre, é pra já ter saído aí no canal, e aí contava a história dele lá, que ele fez tudo pela mulher dele e tal. É isso. Para um dos mais complexos do universo do Batman. Mas nem todo mundo conhece a história completa desse personagem. A verdade é que existe um monte de história desconhecida do Senhor Frio. Será que esse Batman é tão grande, essas, aliás, que são extremamente tristes e que completam a história do amor da vida dele, a Nora Freeze. É uma saga muito boa que só seria concluída no Batman do futuro. E que também tem quadrinhos envolvidos. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A triste saga completa do Senhor Frio dentro do universo animado da DC. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. E o bate-leite, você não vai deixar não? Vamos pro vídeo. E a história do Senhor Frio começa no episódio Coração de Gelo do Batman Animated Series. Nele, Victor Freeze jura vingança pela morte de sua esposa, Nora Freeze. E tudo ele lembra isso o Rei por Gelado, causa do né? Será que o Rei Gelado foi inspirado nele ou ele foi no meio de uma inspirado no Rei onda de Gelado? calor em Gotham, o vilão aparece para roubar vários itens de uma empresa chamada Gothcorp. Ao começar a investigar, o Batman descobre que o Senhor Frio está tentando construir uma máquina de gelo, mas ele não sabe exatamente o porquê. O vilão Senhor Frio é apresentado aqui como uma pessoa vingativa, sem empatia pelo que perdeu, e ele também tem ótimos diálogos. E uma mão calorosa para segurar. Ah, sim. E esse é o grande segredo dessa adaptação do personagem. Ele tem diálogos que nos fazem ter muita empatia por ele. A gente entende o que ele perdeu e a gente sente a raiva dele. E por isso que ele é tão bom. O Batman, ao começar suas investigações na Gothcorp, ele descobre que o Senhor Frio, na verdade, se chamava Victor Freeze. E nessa investigação, o Batman descobre uma fita de segurança que revela tudo o que aconteceu com o vilão. Ele era, na verdade, um funcionário da Gothcorp e estava usando os laboratórios para manter sua esposa viva. Mas quando o CEO da Gothcorp descobre, ele manda acabar com tudo que estava ali e desliga o tubo que mantinha Nora Freeze viva. O Victor acaba reagindo isso porque sua esposa vai morrer, mas isso resulta numa explosão fria no local. E dessa explosão, ele e a sua esposa são dados como mortos. Mas o Senhor Frio sobreviveu e ele acaba precisando desse traje para conseguir respirar e se manter vivo. E assim, recuperado com esse novo traje, ele volta para Gotham para se vingar. Eventualmente, ele consegue a máquina da Gothcorp para tentar matar o dono da empresa, que é aquele Ferris Bueller de antes. Mas o Batman consegue impedi-lo. O herói consegue levar o Ferris Bueller para a prisão e o Senhor Frio vai para o asilo Arkham, onde ele aceita os seus crimes e fica lá esperando a sua morte para finalmente se encontrar com a sua amada Nora, na qual ele também acredita que esteja morta. Mas não tenho. Mas aí ele tá sem o traje, é porque aí é gelado nesse lugar? Deve ser. Mas a Nora, na verdade, não tinha morrido. Ela sobreviveu à explosão graças ao fato de que estava congelada. Só que o Senhor Frio não sabia disso. E isso seria muito importante para um negócio que iria acontecer no futuro. Durante todo o Batman Animated Series, o Senhor Frio nunca tentou fugir da prisão. Teve uma vez nas HQs que ele fugiu, mas foi apenas para visitar o túmulo de sua amada Nora durante o Natal. E ele justifica suas ações dizendo que ele não poderia deixar a sua esposa ali sozinha numa noite tão fria de Natal. Contudo, no desenho, no episódio chamado Congelante, uma pessoa elabora a fuga dele usando um robô e obriga o vilão a sair do asilo Arkham. Quem orquestrou toda essa fuga dele foi Grant Walker, um bilionário excêntrico que quer a ajuda do vilão. E esse Grant Walker, na verdade, é uma grande paródia ao Walt Disney, porque saca só as coincidências. Eles são parecidos visualmente, são bilionários,
construíram parques de diversões por todos os Estados Unidos e são fascinados por criogenia, para conseguir manter o corpo vivo por mais tempo. E tudo isso vem de um mito urbano de que o Walt Disney, antes de morrer, teria congelado seu corpo para que no futuro, 100, 200 anos depois, ele pudesse ser ressuscitado. Mas claro, tudo isso é um mito urbano, nunca de fato aconteceu. Caraca. Mas as pessoas realmente acreditavam numa época que isso tinha acontecido. Mas enfim, a questão do Grand Walker é que ele encontrou o corpo de Nora Freeze debaixo da água e ela está viva. O bilionário faz uma espécie de chantagem com o Senhor Frio, obrigando o vilão a executar o seu plano para congelar Gotham e dando em troca a Nora Freeze para ele cuidar novamente. E além disso, ele também quer a ajuda do Senhor Frio para reproduzir o acidente que deixou ele frio desse jeito. Porque se ele tiver as mesmas condições que o Senhor Frio tem, ele vai poder sobreviver por muito mais tempo. E ele quer alcançar essa espécie de imortalidade que ele não tem nos dias de hoje. O Freeze aceita ajudar o Sr. Walker para criar essa utopia de congelar Gotham por 5 anos e matar milhares de pessoas inocentes. É claro que o Batman e o Robin aparecem para deter o cara, mas quem realmente salva o dia é o Senhor Frio, que percebe que foi um grande erro em ajudar o Sr. Walker graças ao Batman. Assim, o vilão o trai e o acaba sentenciando à morte. No final do episódio, o Senhor Frio acaba fugindo com o corpo da Nora Freeze num bloco de gelo rumo ao Polo Norte. E essa daqui foi a última aparição do Senhor Frio nas temporadas clássicas do Batman Animated Series. E sim, de fato ele só apareceu em 2 episódios em 3 temporadas. Mas a história do Senhor Frio não para por aqui, porque esse episódio da Nora Freeze é continuado diretamente no filme animado Batman e Mr. Freeze Abaixo de Zero. O Senhor Frio está no Polo Norte, vivendo a sua vida com a Nora congelada. Mas, sem querer, um submarino acaba emergindo exatamente na caverna onde estava a Nora Freeze. E ao emergir, o submarino acaba destruindo a câmara criogênica que mantinha a Nora Freeze viva. E isso leva o vilão ao desespero. E inclusive mata todo mundo que estava a bordo do submarino. Mas a Nora Freeze não morre imediatamente. Ela ainda consegue sobreviver porque o corpo dela ainda está gelado. E isso tudo leva o Senhor Frio de volta para Gotham para fazer uma tentativa desesperada de conseguir salvar ela. O Senhor Frio vai atrás de um médico renomado chamado de Dr. Gregory. O vilão sequestra ele e o obriga a salvar a sua esposa. Mas acontece que a condição dela é crítica. Ela morrerá em alguns dias se não receber uma doação de órgãos. O Senhor Frio então começa uma jornada para descobrir pessoas compatíveis que possam doar seus órgãos para Nora Freeze. E por uma ironia do destino, a pessoa que é compatível é a Bárbara Gordon. O vilão então vai atrás da filha do comissário e nem mesmo o Robin consegue impedi-lo. Ele a leva para um oleoduto junto com o médico para conseguir realizar a transferência de órgãos. E para poder fazer esse procedimento, a Bárbara Gordon vai ter que morrer no processo. Porque simplesmente não tem como fazer transferência de órgãos de uma pessoa para outra sem que ela já esteja morta. E os vilões até tentam enganar ela, dizendo que uma transferência de sangue... Mas claro que a Bárbara Gordon, sendo a Batgirl que ela é, ela percebe que tem algo de errado e ela faz de tudo para atrasar os vilões. Ela consegue se livrar várias vezes deles e isso dá o tempo suficiente para o Batman e o Robin aparecerem lá. Mas durante o embate entre ele e o vilão, o oleoduto começa a pegar fogo. Eles acabam trabalhando juntos para salvar a Nora e a Bárbara Gordon. Mas no final, o Batman não consegue salvar o Senhor Frio, que acaba caindo e tem essa cena muito legal. O Batman lamenta demais que ele não conseguiu salvar o Senhor Frio. E ele tem certeza que o vilão acabou morrendo nas explosões. Mas a verdade é que o Senhor Frio conseguiu sobreviver. Algumas semanas depois, descobrimos que ele está vivo no Polo Norte, sobrevivendo sozinho. É revelado que a Nora Freeze foi curada pelas empresas Wayne usando a tecnologia do Senhor Frio. E ao saber disso, o Victor Freeze fica feliz e chora. Mas ele nunca
ousou voltar para Gotham ver a sua amada. E essa daqui era para ser a conclusão original da história do Senhor Frio. Mas como depois foi feita uma nova temporada do Batman Animated Series, eles acabaram continuando a história dele. E eles foram para uma continuação muito, mas muito mais dark. É revelado que o Senhor Frio nunca foi ver a sua esposa em Gotham. E então, mesmo com a Nora esperando por ele, ela eventualmente cansou de esperar e acabou casando com um outro médico e saiu de Gotham. Quando o Senhor Frio descobriu médico. ele voltou a ser um vilão na cidade de Gotham. Inclusive, ele apareceu com um novo traje. Feio. É revelado que o Senhor Frio nunca voltou para ver a sua amada Nora porque o seu corpo deteriorou completamente, sobrando apenas a sua cabeça, formando essa imagem totalmente aterrorizante no desenho. Nesse episódio, o vilão ataca pessoas em Gotham e faz com que elas percam as coisas que elas mais amam. Ele chega até atacar o Bruce Wayne, querendo atingir o Alfred, mas o Batman, o Robin e a Batgirl acabam conseguindo deter ele. No final do episódio, ele acaba caindo no mar e podemos ver que o traje dele é congelado, mas a sua cabeça conseguiu fugir. E é nesse momento que acontece uma das primeiras histórias secretas do Senhor Frio, que é justamente uma HQ desconhecida que mostra o encontro do Senhor Frio com a Nora Freeze. Ela mora com esse médico no subúrbio de Gotham, e sem querer ela acaba encontrando uma carta do Senhor Frio. E é revelado que ele sempre mandava cartas para ela, mas o seu marido acabava escondendo elas. Quando a Nora descobre isso, o seu marido acaba sendo congelado por um robô. No hospital, o marido dela culpa o Senhor Frio pelo que aconteceu, mas acontece que a Nora tá mais braba com ele por ter escondido as cartas que ele mandava, e que no final não é ele quem deveria controlar o que ela vai ler na sua vida. E assim, a Nora vai pessoalmente até o Polo Norte para tentar encontrar o seu ex-marido. Moça. E ela, de fato, acaba conseguindo fazer isso. E ao vê-la viva, o Freeze fica emocionado. Ele tá mó paz com os ursos polar. Os dois acabam se beijando. Mas em Gotham, o Batman tá estranhando tudo isso que aconteceu. O herói acha que o Senhor Frio é o responsável por congelar o marido da Nora Freeze. E assim, ele também vai pro Polo Norte pra encontrar o vilão. Batman. E com uma certa facilidade também, ele consegue encontrar os dois. O Senhor Frio admite pra Nora que ele não fez nada dessa vez, mas ele sabe que o Batman nunca vai escutá-lo. Quando o herói chega ali com o Batwing, ele utiliza um mecanismo para paralisar o corpo do Senhor Frio. E o vilão é obrigado a apelar apenas para sua cabeça para tentar fugir. A Nora, desesperada, tenta ajudá-lo, mas ela acaba caindo no gelo. E o Senhor Frio força o seu traje a agir e ele consegue salvá-la. O vilão fica revoltado com o Batman e tudo que ele tá fazendo ali, e assim ele volta pro seu corpo para tentar atacar o morcego. O problema é que todo esse estresse no traje acaba causando uma sobrecarga. Enquanto luta com o Batman, ele diz que sabe que nunca poderá ficar com a Nora, e ele fala pra ela que a ama. E o traje explode. A cabeça dele acaba caindo na água e se perde no meio do oceano. Já a Nora Freeze fica abalada com esse episódio. E descobrimos depois que quem era o responsável pelo congelamento do marido dela foi o próprio marido dela, para tentar incriminar o Senhor Frio e fazer com que a Nora esquecesse de vez o vilão. Ao descobrir isso, a Nora termina o seu casamento com ele e vai até o Polo Norte para tentar encontrar o seu amado Victor Freeze. E, infelizmente, essa é a última vez que a gente vê a Nora Freeze no universo do Batman Animated Series. Ela nunca mais apareceu e a gente nunca descobre se, de fato, ela conseguiu encontrar o Victor Freeze. Mas o vilão, esse sim, iria aparecer novamente. E foi no desenho Batman do Futuro. O Senhor Frio acaba sendo capturado e vira uma espécie de experimento nas indústrias Powers, que eventualmente se tornariam as empresas Wayne Powers após a grande aquisição que acontece logo no início do Batman do Futuro. Eles usam o Senhor Frio como uma espécie de experimento para fazer uma transferência de corpo.
E, num primeiro momento, isso realmente funciona. Ô, louco. O Victor Freeze recebe um novo corpo e tenta recomeçar a sua vida do zero quase Por que que o 50 novo corpo tem que anos ser depois careca do também? ocorrido. E é aqui que acontece o grande episódio final e trágico do Senhor Frio. O Bruce Wayne desconfia da volta súbita do Victor Freeze. Já o Terry acredita que há bondade nele e que ele vai ter uma boa vida. Acontece que o Victor realmente quer começar do zero. Até aparece uma pessoa para atacar ele por conta dos seus crimes no passado. Meu Deus. E o Victor Freeze reconhece que errou. E mesmo assim, perdoa a pessoa que o atacou. Logo depois, ele aparece na TV e é entrevistado por ser uma espécie de milagre vivo. O Victor Freeze anuncia a criação de uma fundação da Nora Freeze, em homenagem à sua esposa. E aqui é quando acontece a última citação do nome Nora Freeze em todo esse universo. Não é dito se ela morreu, se ela encontrou uma outra pessoa, nem nada disso. E bem, voltando pra história, é agora que a vida do Senhor Frio começa a dar tudo errado. Acontece que havia algo de errado com o seu corpo. Essa transferência de corpo que ele fez teve um efeito colateral, e o Victor Freeze não consegue suportar a temperatura ambiente por muito tempo. Ele pede ajuda para as empresas Powers, mas o pessoal da empresa vê isso como uma oportunidade para matá-lo e estudar melhor os efeitos colaterais da experiência. O Powers, pra quem não se lembra, é o vilão Blight, e ele tá tentando de todas as formas se curar dessa doença radioativa que ele tem. E assim, eles tentam matar o Senhor Frio, mas sem sucesso. Ele consegue fugir das empresas Powers e decide de uma vez por todas se vingar pelos experimentos que ele passou. Deus, o vilão aparece novamente vinga. alguns dias depois, mas agora com um super traje futurista. O Batman Terry aparece para impedi-lo. E isso resulta numa grande cena de ação envolvendo ele, o Senhor Frio e o vilão Blight. E o Terry McGinnis, daquele jeito que a gente conhece ele, consegue convencer o Senhor Frio de que o que ele tá fazendo é completamente errado. Mas acontece que tem um negócio aí. O Senhor Frio não aguenta mais viver. Ele não tem a Nora. Ele ficou preso numa cabeça por 50 anos. E quando ele finalmente consegue um corpo, as pessoas estão explorando ele para ser um rato de laboratório. Então, o Senhor Frio consegue desfazer o seu plano de explodir as empresas Powers. Mas ele acaba morrendo durante o colapso de um prédio. Será e assim, que morreu o mesmo? Senhor Frio morre nessa cena final do episódio. O Terry e o Bruce se encontram depois e ambos reconhecem que eles estavam certos. Daqui O Senhor 20 Frio anos queria ele aparece vingança, de novo. mas também queria ter uma vida nova. E assim, dessa forma trágica, termina a história do Senhor Frio nesse universo. Sim, ele é dado como morto, já que nunca mais aparece em nenhum outro episódio do Batman do futuro. E é engraçado pensar que tudo na vida do Senhor Frio deu errado. Na animação do Sub-Zero, ele mesmo diz que a vida dele foi horrível, com exceção da Nora. E por isso ele era tão obcecado em salvá-la. Mas mesmo depois de salvá-la, tudo realmente deu errado pra ele e acabou virando uma espécie de rato de laboratório de uma empresa. Gente, eu adoro essa história do Senhor Frio. É Só a parte dele querer roubar os órgãos das pessoas, que é sacanagem. Com o personagem. Claro que essa história não é perfeita. A própria animação do Batman Abaixo de Zero, eu acho que ela decepciona um pouco na questão da história. Mas essa história do Batman do futuro eu acho muito boa e um ótimo jeito de encerrar toda a trajetória dele nesse universo. Mesmo que talvez ele tenha tido uma morte um pouco anticlimática com um prédio caindo em cima dele. Mas enfim, gente, essa é a história do Senhor Frio nesse universo. Por favor, comentem aqui embaixo. Órgãos? E no mais, é isso Muito daí. provavelmente Comentem outros não. personagens que a gente possa fazer histórias como essa. E muito obrigado. E vocês já sabem, né? Dá-lhe descer! E esse Dá-lhe descer. foi o vídeo com a história completa do Senhor Frio no Animated Series. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo Caraca, mano. Tipo assim, a gente já sabia como básico dessa história, porque como a gente falando isso, a gente viu uma música especificamente relacionada Ao Senhor Frio. ao Senhor Frio, essa história. Mas, mano, o cara só se ferra, velho. Ele só se ferra. Ele sofre. Tudo porque ele quis salvar quem ele amava, tá ligado? Então, Oh, meu Deus, triste tadinho demais, mano. dele. É triste, velho. Realmente é triste, tá ligado? E tem gente que não considera ele vilão, né? É.
Mas roubar os órgãos dos outros é um pouco vilanesco, né? É realmente complicado. Mas muito obrigado aí ao K por ter patrocinado esse vídeo, mano. Agradeço de coração.